Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos mais uma vez aqui com as nossas videoaulas, hoje com a nossa disciplina de Geografia e dando continuidade ao nosso assunto sobre população brasileira e seus indicadores sociais. Então, vindo como uma consequência do que já estamos estudando, a nossa população brasileira, sua formação inicial foi através de 3 categorias, ou seja, 3 povos. Os indígenas que já habitavam as nossas terras, que eram os povos ameríndios, os brancos, que foram os portugueses, que descobriram as nossas terras e deram início ao processo de colonização, e o terceiro grupo foram os negros, os africanos que vieram ser explorados dentro do nosso território, ou seja, escravizados. Então, inicialmente, o nosso processo de miscigenação foi através desses 3 grupos, dessas 3 categorias. Na nossa aula de hoje, vamos ver como ocorreu esse processo e quais miscigenações, ou seja, nomenclaturas, povos, raças, etnias, existiram diante disto, de que forma foi distribuído dentro do nosso território, qual a consequência desse avanço de população, ou seja, onde a gente tem um maior domínio populacional e como a população vive, seus critérios de base. Quando eu falo esses critérios, é com relação à saúde, educação, moradia, cultura, segurança, lazer, infraestrutura, ou seja, os nossos indicadores sociais, como eles são analisados dentro do contexto da nossa população brasileira. E aí, estão preparados para a nossa aula de hoje? Sim? Antes da gente passar adiante, famosinho puxão de orelha, caramba, você aí, é você mesmo, que durante a nossa aula, nossa videoaula, não fica prestando atenção no que eu estou falando, fica prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor, cuidado, não deixe isso acontecer, porque você se perde na explicação, se perde no conteúdo, fica com dúvidas e, infelizmente, o que muitos estão fazendo? Tendo dúvida e não estão indo tirar lá no Class. Então, não faça isso. Se você realmente assistiu a aula, se você está com dúvida, não conseguiu compreender, vai lá no Class. Passa lá a sua mensagem para mim com a dúvida que você tem, que eu vou tirar ela para você, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, observando aqui a nossa tela, ou seja, o nosso primeiro slide de explicação, veja como foi que se iniciou o nosso processo de formação, ou seja, a nossa etnia, e depois que os imigrantes começaram a chegar no nosso território, foi aí se modificando mais ainda esse processo de miscigenação. Então, vamos observar primeiro os nossos quadros correspondentes com a classe inicial. Os primeiros povos, nós temos índios, brancos, e quando eu falo de brancos, portugueses, espanhóis, italianos, alemães, franceses, porque durante o processo de imigração, não foi só Portugal que teve dominação no Brasil, tivemos os imigrantes também que vieram para cá, então teve esse processo de miscigenação. Terceiro grupo, negros, que foram os africanos. E o quarto grupo, os amarelos, os asiáticos. Por que asiáticos são chamados de amarelo? Por conta da definição da cor. Então, quando a gente fala de asiáticos, entra japoneses, coreanos, chineses, população correspondente ao continente asiático. Embaixo nós temos os mestiços. Então, os mestiços, que foi esse processo de miscigenação, surgiu, as raças de acordo com as etnias. Tivemos os mulatos, caboclos, cafuso e o amacô. Calma. Mulato. Quem foram os mulatos? Está relacionado com 2 povos, 2 misturas. Então, aqui os mulatos, nós temos como processo de miscigenação, etnia, raça, os africanos mais os europeus. Então, os africanos foram os negros, que foram trazidos para o Brasil, mais o grupo de europeus. Então, esses são os mulatos. E os caboclos? Temos o seguinte: índio,
mais branco. Os caboclos podem ter outra nominação, ou seja, podem ter outras nomenclaturas, podem ser chamados, de caiçara, mameluco, caipira, capiaú ou propriamente de caboclo. Então, qualquer um desses nomes está se referindo à miscigenação entre índios e brancos. Lembrando que os brancos são os europeus. Do lado nós temos os cafusos, que já é do índio com o negro. E aqui embaixo nós temos o Ainako, que é o quê? O branco mais o japonês. Então, observe aí, a mistura de raças dentro do nosso território. Branco com índio, branco com asiático, índio com negro, índio com branco, africano com europeu. Então, dentro desse processo de etnias, índios, brancos, negros e asiáticos, nós temos um processo de miscigenação, que são os mestiços. Quais são eles? Mulato, caboclo, cafuso e o Ainako, que é o branco com o japonês. Compreendidos? Então, vamos prosseguir. Aqui na imagem fica bem mais fácil de você conseguir assimilar essa questão do mulato, do caboclo e do cafuso. São os nossos três principais. Então, vamos lá. Mulato é o europeu com o africano. Presta atenção. O europeu com o africano. Esse europeu, ele é o quê? Branco. E o africano é o quê? Negro. Então, é o que o mulato? O branco mais negro. O europeu mais o africano. Nome muda, mas as espécies elas são as mesmas. Mais uma vez, o mulato, você pode dizer que é o europeu mais o africano ou o branco mais o negro. Nosso segundo, caboclo ou mameluco. Lembrando que a gente viu anteriormente, no slide anterior, que o caboclo ele tem várias nomenclaturas. Pode ser mameluco, pode ser caiçara, pode ser caipira. Então, aqui nós vamos utilizar o caboclo como a palavra principal, certo? Então, o caboclo ele é a mistura do europeu, que é quem? O branco, mais um índio. Quem era o índio? Eram os povos ameríndios, ou seja, os povos que já habitavam o nosso território quando os portugueses desembarcaram aqui. Então, caboclo, mais uma vez, europeu mais índio ou branco mais índio, porque o europeu e o branco é a mesma espécie. Terceiro grupo, cafuso, que nós temos africano mais índio, mas podemos definir o quê? Que os africanos eram os negros. Então, eu posso dizer africano mais índio ou negro mais índio. Mais uma vez, mulatos, branco mais negro, caboclo, branco mais índio, cafuso, negro mais índio. E a gente viu no slide anterior a questão do branco mais os amarelos, que são os japoneses, que aí fica o Ainako, certo? Continuando, meu povo. E diante dessa questão de cafuso, mulatos, caboclo, o que precisamos entender com relação a alguns desses grupos? Vamos entender aqui os mulatos e mestiços. Observe. A escassez de mulheres brancas motivou a miscigenação entre os povos no período de quê? De colonização. Então, observe. Como as mulheres brancas no período de colonização dentro do nosso território, ou seja, dentro do Brasil, estavam num processo de escassez, teve-se a necessidade, vamos dizer assim, perante os homens de se miscigenar com outras raças, em vez do branco, o índio ou o negro, ou seja, a mulher índia ou a mulher negra. Observe aqui o seguinte. Na abolição da escravatura de 1888, ano esse que tivemos a abolição da escravatura no nosso território, os negros representavam 13% da população brasileira e os mestiços 40%. Quem eram os mestiços que a gente viu no decorrer da nossa aula? Eram as misturas
De quê? Das nossas raças. Índios com brancos, negros e os asiáticos. Lembram disso? Então, mais uma vez aqui, ó. Na abolição da escravatura de 1888, tínhamos qual porcentagem da população no Brasil? 13% era negra e 40% era de mestiça. Então, a miscigenação ela já ocorria bem abundante no nosso território. Teorias racistas da época baseavam-se na crença da inferioridade biológica da raça negra. Então, aqui, ó, nesse período, nesse processo de miscigenação, já era bem distinto a questão de opinião sobre a cor da pele. Quem não fosse branco ou não fosse descendente de uma miscigenação branca, tivesse a pele mais clara, era considerado uma pessoa negra, ou seja, já existia o processo de racismo, o preconceito. Embaixo nós temos 2 pontos. Progressivamente ganha o espaço de ideias de valorização da miscigenação, porque vai ocorrendo ainda dentro do nosso território esse processo. Os mulatos também seriam inferiores, pois eles teriam sangue negro que corria em suas veias, que foi o que eu acabei de mencionar a vocês. Naquele período, o preconceito, o racismo, a discriminação já existia, já era grande dentro do nosso território. Então, quem não fosse branco, quem não tivesse o sangue branco correndo nas veias e fosse exclusivamente branco, ou seja, não tivesse nenhuma miscigenação com negro, aí ele era considerado como uma pessoa, vamos dizer assim, de alto valor, de alto poder. Se ele tivesse um sangue negro correndo nas suas veias no seu processo de miscigenação, passaria a ser perseguido, maltratado, humilhado, sofria preconceito, racismo. Então, essa nossa democracia racial, que é o nosso processo de miscigenação, evitou o confronto das raças, fez com que as raças elas ficassem brancos, denominação brancas, e os negros fossem apenas, vamos dizer assim, escravizados, humilhados e maltratados. Então, os brancos tinham maior poder, tinha a classe econômica, dominava. Os negros e os seus descendentes, aqueles que tinham, durante seu processo de miscigenação, tinham sangue correndo nas suas veias, eles eram o quê? Humilhados, maltratados, eram rebaixados a uma questão de classe social. Compreendidos? Então, vamos adiante. E diante de tudo isso que eu venho falando para vocês sobre o nosso processo de miscigenação, a forma como a população era tratada, os negros, eles eram submissos, aqueles que tinham sangue de miscigenação negro correndo nas suas veias também eram maltratados, humilhados, e os brancos eram tidos como superiores, como toda autoridade dentro do nosso território. Aí nós temos aqui 2 análises em 2 séculos sobre a nossa população. Século 20 e século 21. Então, vamos perceber o que aconteceu no século 20. Crescimento da população. Então, a nossa população ela começou a crescer rapidamente. Tivemos altas taxas de natalidade e diminuição das taxas de mortalidade. Nos países o quê? Principalmente desenvolvidos. Mas aqui comparando com o Brasil, o que nós tivemos? Realmente tivemos mais nascimentos do que morte, ou seja, a taxa de natalidade foi maior do que a taxa de mortalidade. E aqui, especificamente nos países desenvolvidos, aí o Brasil é subdesenvolvido, não entra nesse contexto, essa taxa de natalidade está relacionada com a boa qualidade de vida, o que ajudou nesse processo do crescimento da população, não só do Brasil, mas dos outros países. Mas também vamos colocar o Brasil aqui nesse ponto. Avanço tecnológico, agropecuária, agricultura e pecuária. Então, essas 2 atividades econômicas ajudou o Brasil a crescer, ou seja, sua população crescer, agricultura e pecuária. Lembrando a vocês que quando a gente fala a palavra agropecuária, porque as 2 atividades são praticadas dentro de um mesmo espaço ou propriamente pelo um dono, ou seja, um fazendeiro, um latifundiário, um minifundiário. Nós temos a questão, melhorias nas condições sanitárias, que é a infraestrutura, saneamento básico.
avanços na medicina e industrialização, aperfeiçoamento, a melhoria dentro da mecanização nas indústrias. Então, isso foi no século XX. Quando a gente chega no século XXI, o que é que acontece? Tem uma desaceleração do crescimento da população. Então, no século XXI, a população, em vez de crescer, ela começa a baixar? Não, começa a ter uma parada, ou seja, ficar estagnado num certo ponto. Vamos analisar. Durante o período até o século XX, as famílias constituídas chegavam até 5, 6, 7 filhos, ou seja, eram muitos filhos. Já no século XXI, as famílias constituídas, eles têm uma grande preocupação com a questão econômica, questão financeira, a questão da qualidade de vida, não só dos filhos, mas também da família. Então, nesse período, a preocupação com relação a gastos é grande. Então, eles não pensam mais em ter muitos filhos. Dentro desse processo, eles têm até o quê? 2 filhos. Então, 1 ou 2 filhos. Por isso que ocorre a desaceleração do crescimento da nossa população. A gente observa também aqui o seguinte: diminuição da taxa de natalidade e diminuição da taxa de mortalidade. Isso quer dizer o quê? Diminui a questão de mortes e diminui também a questão de nascimentos. Que critérios são utilizados para ocorrer esse processo de desaceleração? Observe. Diminuição das taxas de fecundidade, isso quer dizer que as mulheres engravidam menos, então o que eu acabei de mencionar sobre a questão familiar, as famílias anteriores elas tinham 5, 6 filhos, nesse período do século XXI passam a ter no máximo 2. Maior participação da mulher no mercado de trabalho, que até o século XX tinha ainda aquela cultura de que a mulher deveria ficar em casa, cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da alimentação. Já no século XXI, a mulher foi se introduzindo mais no mercado de trabalho, foi mostrando que ela pode sim ter uma casa, ela pode ter uma família, ela pode ter filhos e ela pode trabalhar. Aumento da utilização de anticoncepcionais, exatamente para ajudar nessa questão do número de filhos, do número de crianças nascidas dentro dos países. Aumento da idade de casamento, as pessoas vão casando mais velhas. Aumento na qualidade de vida, então a preocupação de ter uma vida mais adequada, não ficar se preocupando com o que vai fazer com esse dinheiro, qual alimento que eu tenho que comprar, o estudo do meu filho, a vestimenta, o lazer, ou seja, não só do filho, mas também do bem-estar de toda a família. Avanço da técnica na área médica e o maior controle das doenças. Então, nós temos a questão de natalidade e a questão de mortalidade, que no século XXI acaba sendo controlado por esses aspectos que eu acabei de mencionar a vocês. E para você que ficou com dúvida do que a gente acabou de ver, ó, vamos recapitular e entender. Quando eu falo a partir do século XXI, nós temos aí após períodos de guerra, após a Segunda Guerra Mundial, começa a ocorrer o processo de disputa entre 2 países, Estados Unidos e União Soviética, para se tornarem as grandes potências. Vem o início da Guerra Fria. Em 1989 chega ao fim a Guerra Fria, entra um processo de globalização, países desenvolvidos e subdesenvolvidos sendo competitivos, avanço tecnológico. Então, por conta de tudo isso, foi ocorrendo a questão das natalidades e da mortalidade, as quedas, que fez com que ocorresse a queda na natalidade e a queda na mortalidade. Aqui nós temos uma tabela que separa bem a questão de cada um. Vamos lá, observar. De um lado, natalidade, do outro lado, mortalidade. Quais os critérios responsáveis por essa queda? Então, vamos observar. Primeiro, com a natalidade. Planejamento familiar, então acabou diminuindo. Deixa eu apagar aqui, alterar a cor. Deixa eu alterar aqui a cor para vocês. Então, planejamento familiar. As famílias passaram a planejar a quantidade de filhos que iriam ter e, consequentemente, de que forma iria ter a questão de responsabilidade com esses filhos, os cuidados. Então, dessa forma, o número de crianças começou a diminuir dentro das famílias. Segundo ponto,
Aumento do custo de criação do filho, exatamente essa era uma das grandes preocupações, e é até hoje, porque filho é para a vida inteira, então ele tem todo dia uma necessidade, tem os imprevistos, vamos dizer assim, um problema de saúde, um acidente que pode acontecer, então tem gastos que são planejados e tem aqueles que não são, questão de alimento, escola, vestimenta, lazer para os filhos, então tem toda uma preocupação, então eles passaram a ter essa questão da responsabilidade com as crianças e de como manter esses filhos de forma adequada, com uma boa qualidade de vida, começaram a diminuir os números de filhos exatamente por isso, começaram a ter essa preocupação, ou seja, não querer ter muitos filhos. Participação da mulher no mercado de trabalho, a partir do momento que a mulher entra no mercado de trabalho, consequentemente, ela não vai querer ter muitos filhos, exatamente porque ela precisa se dedicar ao trabalho, à família e ao filho, então ela tem aquela preocupação de ter 1 ou 2 filhos. Métodos contraceptivos, ou seja, o uso de anticoncepcionais e preservativos, que ajuda na questão de prevenção, ou seja, desse planejamento familiar. Se eu estou me prevenindo, consequentemente eu não vou ter muitos filhos. Aí nós temos do lado que é a mortalidade, o que causou a queda. Avanço da medicina, aí tem a questão das vacinas, o estudo, o descobrimento, como tratar as novas doenças, a questão da imortalidade infantil. Saneamento básico, que também ajuda na questão dessa morte de crianças, nessa queda, principalmente porque antes era esgoto a céu aberto, então tinha as doenças de proliferação, questão de ratos, baratas, escorpiões. Saneamento básico ajuda nisso e as águas também não se contaminam. Distribuição de medicamentos, aqui entra a questão do projeto no Brasil chamado de SUS, Sistema Único de Saúde, que temos postos de saúde e farmácias que distribuem medicamentos e contraceptivos, e a construção de postos e hospitais. Lembrando mais uma vez, estamos se referindo ao Brasil, que é o país que tem um Sistema Único de Saúde, ou seja, aquelas pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde, tem um órgão público na área da saúde que vai lhe acolher. Esse foi o nosso assunto sobre a população brasileira, mas tenha calma aí, não desliga a nossa aula, não sai daí, por quê? Vou falar para vocês, explicar a questão da nossa atividade. Então, qual vai ser a nossa atividade da aula de hoje? Preste atenção. Você vai seguir as orientações, preste atenção, meu povo, vai seguir as orientações lá no Class, da forma que está determinada, ou seja, se é orientado para você copiar e responder no caderno, então eu quero perguntas e respostas. Se está orientando de você responder no livro, então você responde no livro. Vocês fazem as mesmas perguntas e não prestam atenção à explicação. Então, vamos ter para casa a atividade no livro, onde vocês deverão seguir as orientações que estarão informadas, ou seja, propostas, esclarecidas lá no Class, certo? Lá vai estar todo o detalhamento com relação à nossa atividade. Fiquem atentos, tudo que tem lá, todas as informações e instruções. E outra coisa, essa nossa atividade ela tem prazo de entrega, como todas as outras. Não deixem passar esse prazo. Se liguem, toda aula eu falo isso para vocês, praticamente todas, na realidade. Se liguem nesse prazo de entrega, não entreguem atrasados, porque você acaba se prejudicando. Cada atividade tem pontuação correspondente. Entregou atrasado, não vale a mesma pontuação. Por que não vai valer, meu povo? Porque é injusto com aqueles que entregam as atividades em dias. Então, não venham querer dar uma de sabido, ó, que não vai dar certo. Outra coisa, não deixe ficar acumulando as coisas. Prestem atenção em tudo que a gente fala, tá bom? Mais uma vez, a nossa atividade ela vai estar esclarecida, orientada lá no Class. Não percam, não deixe de
observar o que tem lá. E com relação ao que falamos hoje, vimos o quê? Fazendo uma breve revisão sobre a nossa aula. Processo de etnia e miscigenação da população brasileira, onde vimos a questão dos índios, brancos, negros e amarelos, não foi isso? Índios, brancos, os africanos, que eram os negros, e os amarelos, que eram os japoneses. Esse processo de miscigenação tivemos cafuzo, mulato, caboclo e oinacô. Vimos a questão do desenvolvimento da população dentro do nosso território, que gerou conflitos com relação à cor da pele, processo de discriminação, preconceito, principalmente dos brancos com os negros, onde os negros e aquelas pessoas descendentes do seu processo de miscigenação, que tivesse nas veias correndo sangue negro, sofriam perseguições, eram maltratados, eram humilhados, ou seja, os brancos se achavam superiores. Vimos também no decorrer da nossa aula de hoje de que forma 2 pontos avalia a questão da população: crescimento e desaceleração. Quais são esses 2 pontos? Taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Natalidade, nascimento; mortalidade, morte. Critérios utilizados para a queda desse processo de natalidade e mortalidade. Natalidade, vimos o quê? Métodos contraceptivos, ou seja, anticoncepcionais e preservativos. Mulheres entrando no mercado de trabalho. Planejamento familiar. Melhor qualidade de vida para os filhos, juntando tudo isso às famílias que lá para trás, até o século XX, eram constituídas e tinham de 5, 6, 7 ou até mais filhos. No século XXI passam a ter menos filhos, 1 ou 2, por essa preocupação de qualidade de vida. E na taxa de mortalidade, o que ajudou nessa queda? Questão da medicina, os avanços medicinais, medicamentos, vacinas. Vimos também a questão, criação de posto de saúde, hospital, distribuição de medicamentos. Então, aqui entra a questão do SUS, Sistema Único de Saúde, nosso órgão público da saúde, responsável pelos postos e hospitais públicos. E vimos também a questão do saneamento básico, que ajuda na questão das águas não ficarem contaminadas, crianças serem picadas ou mordidas por animais que muitas vezes causam doenças e levam à morte. Por exemplo, nós temos o rato, nós temos escorpião, a barata tem a questão do xixi. Então, tudo isso causa questão de doenças e que a medicina, no seu avanço, com descobertas de medicamentos e vacinas, ajudou nessa questão da queda de mortalidade. Meu povo, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, meninos e meninas, o que é que vocês vão fazer? Vão lá no Class tirar ela comigo, ok? Então, vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula e tchau, meu povo!